Olá, caros estudantes da segunda série, tudo bem? Então, estamos iniciando uma aula de revisão de história, preparei para vocês, com o tema Antigo Regime e Iluminismo. Vamos lá, espero uma atenção de vocês. Então, o que era o Antigo Regime, né? Era uma expressão que os iluministas chamavam a uma época em que existia o mercantilismo, o Estado absolutista e o sistema estamental. O que seria o mercantilismo? É a política econômica de intervenção do Estado na economia. Então, vamos dizer, resumindo, né? É uma época em que quem governava era um rei, a monarquia absolutista, por isso que se chama ali Estado absolutista, uma autoridade suprema nas mãos do rei. Era uma época que as pessoas não eram chamadas de cidadãos, mas eram chamadas de súditos. As pessoas não tinham direitos, só deveres, só obrigações, né? O governo controlava todos os meios de produção. A sociedade era dividida em estamentos. Esses três carinhas ali representam os três estamentos ou classes sociais. Então, o clero, o pessoal da igreja. O segundo estado era a nobreza. A nobreza, então, era gente ligada ao rei, ao rei e sua família, mas também grandes proprietários de terra. E o terceiro estado, que era a maioria, era o povo. Então não existia mobilidade social, você nascia naquela classe, naquele estamento, e você ficaria ali para sempre, você e seus filhos. Alguém do terceiro estado nunca poderia passar para o segundo estado. Então, eram classes sociais rígidas. Aqui temos uma charge da época que representa a desigualdade que existia nessa sociedade. Não é muito novidade para nós hoje, não é verdade? Então, esse velhinho carregando os dois, o velhinho representa o terceiro estado, o povo, que carregava, sustentava as outras duas classes. E sustentava como? Pagando impostos. Só o povo pagava imposto para sustentar os gastos, o luxo do primeiro e do segundo estado. Os primeiros estados ali, eles tinham privilégios que eram, não precisavam pagar imposto, eles tinham tribunais diferenciados, tinham leis diferenciadas, podiam ter participação no governo, enquanto que a maioria da população não. Coisa que não é muito novidade para nós hoje, né? Então eu coloquei aqui Antigo Regime, então era uma época assim, e os governos adotavam então uma política econômica muito rígida, que é o chamado mercantilismo, e esse mercantilismo utilizava-se do sistema colonial. Então nós estamos falando de quê? Por exemplo, os países Portugal, Espanha, França, eram governados por reis muito autoritários, que para sustentar esse poder ou aumentar esse poder, organizaram uma política chamada sistema colonial, onde eles passaram a colonizar outras regiões. Que regiões? Por exemplo, África, América. Então, organizaram o chamado Pacto Colonial, que era um tipo de uma lei, onde a colônia teria que sustentar
a sua metrópole. Quem era a colônia? No caso, as regiões aqui das Américas, que foram dominadas pelos europeus. O Brasil era colônia portuguesa, né? Então, o Brasil teria que sustentar, vamos dizer assim, abastecer produtos, riquezas para Portugal. Então, aqui no Brasil não poderia ter indústrias, aqui no Brasil não poderia ter liberdade econômica, os lucros não poderiam ficar aqui dentro da colônia, teriam que ir exclusivamente para Portugal. O grande objetivo do Pacto Colonial é fazer com que a colônia desse lucro para a sua metrópole. Metrópole era Portugal, que era o colonizador, dominador, e a colônia era o Brasil, que era a região dominada, né? Vamos para frente. Aqui eu trago uma charge, então, né, do que é o Pacto Colonial. O rei, né, no seu trono, que representa as metrópoles, que representa os governos absolutistas, autoritários da Europa. E dentro da gaiola ali, vamos dizer assim, é o mapa do Brasil. Quer dizer, o Brasil era colônia, estava amarrado por 300 anos, né, a sua metrópole, que era Portugal. Então, falando no Brasil, né, esse antigo regime, ele se estabeleceu lá na Europa e o Brasil, nessa época, era colônia de Portugal. Então, começou a partir da exploração da cana-de-açúcar. Então, o governo português estabeleceu um sistema chamado do sistema plantation, em inglês, plantation, né, que é plantação, agricultura, que se baseava na monocultura, né, mão de obra escrava e na exportação. Temos algumas imagens ali. A produção de açúcar, então, foi a primeira, em grande quantidade, a mão de obra escrava, para exportar para quem? Para a metrópole, que é Portugal. Então, a produção de açúcar no Brasil organizou-se uma sociedade. Então, a sociedade, ela tem essa divisão ali, mas ela se organizava da seguinte maneira: o senhor de engenho, né, o patrão, o dono da fazenda, daquela plantação de cana, e os escravos. Tem esses intermediários ali, homens livres, poucos ganhavam salário, né? Muitos dependiam ali para sobreviver em troca de serviços, de favores, dependiam do senhor de engenho, né? Que era o grande fazendeiro. Então, essa sociedade era mais na região nordeste. Então, a primeira capital do Brasil era Salvador, né? O povoamento começa por ali, e essa sociedade dá em cima do lucro do açúcar. E o patriarcalismo, né? Patriarcalismo é uma outra característica, quer dizer, tudo dependia da vontade do patriarca, que era o chefe masculino, que era o senhor de engenho. Então, mais tarde vem a descoberta do ouro. Nós temos ali todo um resumo, né? A partir do final do século XVII se acha ouro na região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O ouro e pedras preciosas, diamantes, né? Então, o governo, sabendo disso, ele organiza, né, uma forma de ganhar dinheiro com o ouro brasileiro, né? Então, ele cria a intendência das minas, bate uma fiscalização muito grande,
Por conta disso, aqui os mineradores brasileiros começaram a contrabandear ouro, né? Ali vocês estão vendo no centro santos de madeira, onde eles colocavam, guardavam ouro, né, pedras, pequenas pedras de ouro, ali dentro daqueles santos para não ser pegos pelos cobradores de impostos. Daí vem, chama-se o Santo do Paoco, essa expressão Santo Paoco surge ali. Então os impostos eram o quinto, né, que eram 20% do ouro, ia para a coroa portuguesa, né, e depois, para tentar combater esse contrabando, eles criaram as casas de fundição, né? Então baixaram uma lei que tinha que derreter o ouro em barras e somente poderia vender o ouro derretendo em barras, né? Depois criaram a derrama, né? Que era mais, vamos dizer assim, rigoroso ainda, porque se você não pagasse o ouro, o governo entrava na tua casa, pegava os teus bens, né? A chamada derrama. Essa atividade mineradora, ela vai criar a cultura do barroco, né? A cultura do barroco, que é esculturas religiosas talhadas, né? Que valorizavam expressões humanas, do principal artista Aleijadinho, né? Vai criar uma sociedade um pouco diferente, vai surgir ali, vocês podem ver, a açucareira, ela é baseada no senhor de engenho e dos escravos. Aqui também a escravidão ela continua, é bem forte, mas surge ali o grupo médio de mais trabalhadores, né? Por exemplo, surgem mais outras atividades, né? É uma sociedade que era mais rural, né? Aquela sociedade açucareira, agora é uma sociedade mais urbana, surgem mais cidades, o aumento do número de atividades econômicas, né? Então o ouro vai trazer uma variedade de mudanças aí, né? Como a gente já estava falando. O polo que era do Nordeste vem para o Sudeste, né? Se muda a capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Uma variedade de cidades vão surgir. O aumento da população. É interessante que esse ouro, pouca gente vai se enriquecer, né? Embora o ouro, a gente pense, traz muita riqueza, mas traz a riqueza. Os próprios donos de minas não ficam tão ricos porque tem que pagar muito imposto, muita despesa. Quem vai ganhar muito dinheiro vão ser comerciantes, né? Esses que vão ter que abastecer essas regiões das minas, né, de mantimentos e mercadorias. Então vai surgir um comércio interno muito grande e uma população ali, essa variedade de população que vai surgir nessa região do Sudeste, Minas Gerais, eles vão passar fome, passar dificuldade. Então, depois a sociedade mineradora, açucareira, né, o tráfico negreiro, que vai ser a mão de obra nessas sociedades. Ele se inicia no chamado comércio triangular, né? Por que triangular? Né? Porque os europeus, eles levam, ali como está dizendo, levam mercadorias das colônias e dos seus países lá para a África,
né? Que mercadorias que essas? Levam tecido, aguardente, que é a cachaça, tabaco e armas, trocam por escravos e em seguida vendem esses escravos na América, inclusive no Brasil. O tráfico negreiro ele é um comércio que em algum momento ele vai gerar mais lucro do que a própria cana-de-açúcar, né? Então ele diz, né, a quantidade, né, chegou a 20 milhões de escravos trazidos para cá, a necessidade de buscar africanos para escravizar foi por causa para suprir a mão de obra. As três grandes atividades econômicas na história do Brasil, primeiro a cana-de-açúcar, depois a mineração e depois o café, né, exigia muita mão de obra e por isso foi trazido muitos africanos para cá. Né, o tráfico era dividido em três momentos: a captura, a viagem em navios negreiros, né, chamados navios tumbeiros, né, muitos morriam, os maus tratos, a má alimentação, a falta de higiene, e chegando nas cidades aqui, nos portos do Rio de Janeiro, eram vendidos em leilões, né, no remate, vendia por peças, levava quem pedia mais, né, o preço maior, o lance maior. Os tipos de escravos, né, três tipos de escravos: o ganho de eito doméstico. Temos aqui os escravos e a sua forma de resistência, violência, né, contra si mesmo, provocava abortos, suicídios, né, os quilombos, as comunidades de negros fugitivos, as sabotagens, os boicotes e as negociações para ter uma vida melhor. Ali a imagem, um busto de Zumbi de Palmares, né, um dos heróis da resistência negra, ainda é um herói hoje, né, dia 20 de novembro no calendário em muitos municípios é feriado, o Dia da Consciência Negra, né? Essa resistência ainda permanece, a resistência contra o racismo, né? Um racismo estrutural que é muito grande, né? Vidas negras importam, agora é a expressão que a gente mais ouve nas mídias hoje, né? Depois ainda nós estamos falando então no Brasil, a história do Brasil colonial, né, a época na Europa o antigo regime, então uma época que os governos eram muito autoritários, e esses governos autoritários, como eles colonizavam outras regiões. Então nós estamos falando do Brasil, aqui como o Brasil ele vai sendo povoado, né, ele inicia seu povoamento no litoral, nas praias, e ele vai ganhando, vamos dizer assim, entrando nos interiores, nos sertões. Então aqui a gente traz 4 tipos de grupos que vão ajudar a povoar as regiões mais do interior do Brasil, né? Os bandeirantes, né? Os bandeirantes são paulistas que saem de São Paulo, né? E vão... São 3 tipos de bandeirismo. O apresador, né? Para capturar o indígena, o negro, né? O prospector, né? Para procurar ouro, né? Eles ganhavam dinheiro para isso. E esses bandeirantes foram responsáveis pela abertura de estradas, né? São Paulo, a fundação de São Paulo é considerado graças aos bandeirantes. Os jesuítas eram padres, né, missionários, que a função deles era catequizar indígenas,
Então eles acabaram fazendo os aldeamentos, né, abrindo lá no meio do mato, feito uma igreja, uma escola, né, um acampamento jesuítico, para catequizar esses indígenas, e a partir dali também ajudaram a criar cidades. Criadores de gado, então a pecuária ela vai surgir lá no Nordeste, né, para transportar, para mover as moendas lá nos engenhos de açúcar. Depois esse gado, né, ele vai aumentando de número, vai exigindo espaço e vai vir para o sul aqui, do Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúchos. Eu trago aqui a figura dos tropeiros. Então esses tropeiros eram esses condutores, né, de tropas, de cavalo ou mulas que atravessaram então extensas áreas. Então ali principalmente no ciclo do ouro, necessitava de muita comida, né? Então os tropeiros eles eram paulistas também, que saíam de São Paulo, vinham aqui para o sul, né, nas estâncias do sul, negociar couro, charque, né, carne e outros mantimentos, e levavam no ombro das mulas lá para a região das Minas, né? Então eles foram responsáveis pela fundação de muitas cidades aí, de abertura de muitas estradas. Então, por exemplo, aqui nessa região mais do oeste catarinense, pegamos Lages, Curitibanos, Correia Pinto, foram cidades, municípios de Santa Catarina que surgiram por conta das pousadas das tropas, né? Eles paravam, né, para os pernoites, e nessas paradas onde começou a iniciar núcleos, povoamentos, né? E surgiram posteriormente cidades. Então começaram a surgir as críticas, né? Vamos indo para o final do vídeo, mais um pouquinho. As ideias iluministas, né? A palavra iluminista vem de iluminar, de ilustração. Eram ideias de filósofos que vão criticar esse mundo, criticar o sistema feudal, o sistema colonial, quero dizer, criticar o absolutismo, né? Esse controle rígido dos governos sobre a sociedade, a economia, né? Então temos ali alguns filósofos, né? Voltaire, Kant, Rousseau, Montesquieu, d'Alembert, Diderot, né? Muitos deles da França, outros da Inglaterra. O que eles vão dizer em resumo, né? Eles vão criticar o absolutismo, eles vão criticar o poder da igreja, né? Eles vão criticar esses privilégios desses 3 estados, 3 estamentos. Eles vão trazer a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, né? Essas liberdades, tanto a liberdade de opinião, a liberdade política, né? O Rousseau vai trazer a ideia do governo república, né? Não uma monarquia absolutista, mas uma república onde o governo deveria ser escolhido pela população, né? Temos aí Montesquieu, divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. No antigo regime, né, na monarquia absolutista, o rei ele tinha 3 poderes numa pessoa só. Montesquieu disse que tem que dividir, né? Executivo, legislativo e judiciário. Temos hoje uma briga entre esses poderes no Brasil, né? O pessoal que quer fechar o Supremo Tribunal Federal, quer fechar o Congresso. Então, parece que é um retrocesso, né? As ideias iluministas trouxeram a ideia de que é necessário 3 poderes, e esses 3 poderes devem ser unidos, né? Autônomos, mas unidos
em prol de uma população. Então, o iluminismo traz uma variedade, para terminar, né, de consequências, tá? Ali, despotismo esclarecido, quer dizer, esses reis, eles vão fazer algumas reformas, né? Uma reforminha faz de conta, para evitar que aconteçam revoltas. Então, no Brasil vai ter algumas mudanças, né? Marquês de Pombal, vai ter algumas lutas por independência, por exemplo, Tiradentes, né? 21 de abril, Tiradentes, né? Foi um dos líderes da Conjuração Mineira, que vai tentar, pelo menos, fazer uma revolta que não deu certo, né? Essas revoltas nós vamos estudar para frente, mas essas ideias iluministas de liberdade e igualdade, eles vão provocar revoltas no Brasil e no mundo. Então, aqui no Brasil, lá na Bahia, lá em Minas Gerais, 2 revoltas que vão tentar trazer a independência e o governo e uma república para o Brasil, um governo republicano. Na Europa, uma variedade de revolução, então a Revolução Inglesa, onde eles derrubam o absolutismo lá e implantam uma monarquia parlamentar que existe até hoje, né? A Revolução Industrial, que é a industrialização, o surgimento das máquinas, né? Na França também o fim do absolutismo lá, a derrubada do rei Luís XVI. Nos Estados Unidos, então, vai se tornar o primeiro país independente da América e a primeira república da história. E, enfim, essas ideias vão derrubar, então, esse regime absolutista, que nós já falamos, e vai trazer uma ideologia liberal, quer dizer, uma ideia de liberdade, liberalismo econômico, onde o governo deveria de respeitar os empresários, né, os bancos, dar liberdade para os empresários, uma economia mais livre, né, a ideia da livre concorrência, jogo da oferta e da procura. Então vai se desenvolver aí a questão do capitalismo. Então seria isso, né? Obrigado pela sua atenção, inscreva-se em nosso canal no YouTube e curta o nosso vídeo. Então, estudar esse material para a próxima semana. Então, vamos passar uma atividade avaliativa para vocês. Tchau!